Mais uma semana, mais um baita papo, e hoje é um baita papo bem legal, bem interessante mesmo, que é uma situação que acontece com muitas pessoas, que é a questão do ronco, né? A gente vai falar sobre os problemas do ronco. Quem vai explicar essa situação bastante comum entre as pessoas é o Dr. Jorge Capel, ele que é médico especialista otorrinolaringologista. Agradeço apoiadores, Sorrifácil Uruguaiana, tem um sorriso bonito, alinhado branco e seguro com a Sorrifácil. Sorrir é uma conquista. E também Lump Bar, o melhor restobar da Fronteira Oeste. Lembrando que amanhã tem a noite tailandesa lá no Lump Reservas, pelo Instagram do Lump. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E esse jantar temático do Lump está prometendo, assim como teve outro jantar italiano. Vou chamar meu entrevistado aqui. Meu entrevistado de hoje é... Alô? Tá, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, Dario, como é que tu vais? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Tá, agora tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tu tá me ouvindo? Aí, agora sim. Como é que estão as coisas? Boa noite. Tudo bem, Do- pessoal? Doutor, eu vou começar ali na parte da apresentação, só para a gente não se perder, tá bem? Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá bem. Meu entrevistado de hoje é uruguaianense, formado em medicina pela PUC Porto Alegre, residência em otorrinolaringologia, também no serviço Dr. Rodolfo Lang, na PUC, título especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, pós-graduação em medicina do sono pela Universidade Austral em Buenos Aires, foi presidente da Associação Gaúcha de Pai, isso não é difícil, hein? Otorrinolaringologia e delegado do Conselho Regional de Medicina. Otorrinolaringologia. É, e foi delegado aí do Conselho Regional de Medicina aqui em Uruguaiana por 2 gestões, além também de ser ex-presidente da Sociedade de Medicina de Uruguaiana. Trabalha há 40 anos na antiga FEBEM, né, atual fase, com menores carentes e infratores. É coordenador do serviço de otorrinolaringologia e audiometria da Clinimed. Dr. Jorge Capel, bem-vindo ao Baita Papo. Eu fico muito feliz, Dario. Muito obrigado pela oportunidade aí, pelo convite em participar do teu programa. Doutor, já começo a nossa entrevista aí perguntando qual é a percentagem de pessoas que sofrem com esse problema do ronco. Pois olha, Dario, realmente o ronco atinge mais ou menos umas 50% da população mundial e, segundo a Associação Brasileira do Sono, isso depende muito da idade das pessoas, né? Idade média entre homens e mulheres, a prevalência maior são os homens. Os homens, na idade média, atingem por volta de 24, 25%, enquanto as mulheres por volta de 18%. Mas, acima de 60 anos, já muda. Os homens atingem uma porcentagem de 60% e as mulheres uma porcentagem de 40%. É uma porcentagem bem alta, né? O ronco Alto, alto. realmente faz parte da vida de muita gente aí, né? Doutor, e o ronco ele está associado ao quê? A gente pode dizer que ele é um fator genético ou não? Pois olha, ele está associado o ronco, na verdade, é multifacional, né? São vários motivos de ronco.
Fator genético seria mais pela parte esquelética das pessoas, as características de uma pessoa que é de fundo genético, né? Então, que tenha um nariz afinalado, uma certa obstrução nasal, aquele prognata, ou seja, que tenha o queixo muito para dentro. Então, existem algumas características estruturais que são genéticas que podem comprometer. Mas, na verdade, além da idade, os principais são problemas nasosinusais, né? Então, claro que não dá para dizer que o ronco é baseado só exclusivamente por uma má respiração nasal. O ronco é causado por uma flacidez de todas as estruturas que nós temos a nível de orofaringe, laringe, e também não só pela obstrução nasal, mas tem outras comorbidades que provocam o ronco, como principalmente a obesidade, né? Então, as pessoas que ficam acima do peso, circunferência cervical maior que 40, essas pessoas sofrem muito mais com o ronco do que uma pessoa mais magrinha. Pessoas com falta de atividade física, pessoas que usam bebidas alcoólicas na janta, pessoas que fumam, os tabagistas, né? Que usam medicamentos para dormir, alguns relaxantes musculares que colaboram para que haja, então, essa vibração dessas partes moles da rinofaringe. Então, realmente, ronco é multifatorial, né, Dario? Doutor, esse distúrbio do sono, ele é um problema apenas de adultos ou também na questão, o senhor já comentou ali no início que quem ronca mais são os homens, né? Eu ia te perguntar se era mais mulher ou se era mais homem. Não, na verdade são mais homens. Não, o distúrbio do ronco, Dario, não são só adultos, não. Crianças também roncam. O que acontece? Por que é mais difundido na parte dos adultos? Porque o adulto geralmente tem um cônjuge, tem um companheiro, dorme com alguém. O ronco não é uma queixa do paciente. O ronco é uma queixa do acompanhante, né? O acompanhante que leva o paciente à consulta, né? Chega lá, olha, tchê, louco, não aguento mais, cara, tá roncando demais, não consigo dormir, já fui dormir na sala e tal. Então, é mais debatido em adulto, mas é muito, muito importante, nós não podemos esquecer do ronco na criança. Tu sabes que tem A uma... partir de que idade começa, doutor, com as crianças? Pois olha, com as crianças pode surgir a partir de 1 ano de idade, né? A partir de 1 ano de idade, tem que ter muita atenção, porque a criança, além de ronco, assim como o adulto, também pode desencadear um agravante, que é a apneia obstrutiva do sono. Começa com o ronco, podendo, então, evoluir para uma apneia obstrutiva do sono. Por que eu chamo muito atenção na criança? Porque a criança está em formação, está em crescimento. E o ronco, ou seja, que colabora para que haja uma respiração oral de suplência, pode trazer deformidades da arcada dentária, dando assim o resto da vida. Então, é super importante nós fazermos um diagnóstico precoce do ronco, da respiração oral na criança, para que não haja uma alteração musculoesquelética durante seu crescimento. Então, eu trabalho muito com crianças no consultório e tenho atendido muitas crianças com esse problema de ronco, já com deformidades da arcada dentária, de tanto respirar de boca aberta, a criança fica com o lábio evertido, o lábio superior arrebitado, tipo um coraçãozinho, e o palato começa a ficar em ogiva, começa a ficar alto. Porque geralmente, quando nós respiramos bem pelo nariz, a boca fica fechada. E quando a boca fica fechada, a língua fica encostando no céu da boca. Com a força da musculatura da língua no céu da boca, no palato, já serve como um expansor. Ou seja, tem uma força para que haja um desenvolvimento do crescimento dentofacial adequado, para que ocorra uma boa oclusão dentária. O que já não é verdade quando respiramos de boca aberta. Para respirar de boca aberta, Dario, a língua tem que estar rebaixada para poder passar o ar.
então não pressiona o céu da boca, causando assim essa deformidade com palato em ogiva, protrusão dentária, mordida cruzada. Então são coisas assim bem importantes que a gente tem que chamar atenção, e eu faço aqui uma ressalva para que todos os pais tenham grande atenção em olharem seus filhos dormindo. Isso é importante. Não é normal roncar, não é normal respirar de boca aberta. É super importante a boa respiração nasal para que haja a filtragem do ar. Ar respirado pelo nariz, ele é filtrado, ele é aquecido, ele é umidificado, o que já não acontece quando respiramos de boca aberta. Então, assim como acontece em adultos, acontece muito em criança também. Doutor, quando que o ronco se torna um problema de saúde e ele precisa de um acompanhamento médico? Quando o ronco evolui para uma apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia? A apneia é uma parada respiratória por mais de 10 segundos que causa uma diminuição da saturação de oxigênio. Então, isso provoca várias alterações. Né? Então, o ronco, que vem junto com a apneia, tem alterações metabólicas, alterações hormonais, e as consequências do adulto na criança são completamente diferentes. A criança que dorme mal, que ronca, que tem crise de apneia, ela fica uma criança agressiva, uma criança hiperativa, ela não consegue se concentrar adequadamente, ela não tem um bom aproveitamento escolar. Então, é diferente no adulto. O adulto que não dorme bem, que ronca, que tem crise de apneia, tem um sono muito fracionado, ou seja, ele não atinge todas as fases do sono durante o sono, e isto causa microdespertares. Então ele começa roncando, daqui a um pouco ele tem uma crise de apneia. A apneia, essas vezes, que dura por mais de 10 segundos, muitas apneias podem durar mais de 30, 40 segundos, e aí, de repente, ele volta dando um micro despertar. Ele não se dá conta. Ele não se dá conta desse micro despertar, mas ele acaba acordando o outro dia quebrado, né? Parece que não dormiu durante a noite, não teve um sono reparador, e aí passa o dia sonolento. É um camarada que dorme dirigindo na estrada, causa acidentes. Se ele chega em casa para ver uma televisão, dorme no sofá. Então, são coisas assim bem... E isso, claro, acaba ficando letárgico e vai mal no trabalho, no serviço, fica mal-humorado. Então, tem uma série de consequências, né? Além das comorbidades, né? Porque a apneia obstrutiva do sono e esse sono fracionado, ele desencadeia essas alterações metabólicas, podendo também desencadear refluxo gástrico, diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca, acidente vascular cerebral. Então, tem uma série de comorbidades junto à apneia obstrutiva do sono. Então, isso a gente chama muita atenção também, porque todos os pacientes que apresentam hipertensão, arritmia cardíaca, tem que ser avaliado o seu sono também, a qualidade do sono, para que haja um tratamento adequado. Né? Doutor, eu particularmente sempre convivi com essa questão do ronco dentro da minha família. Sim. Eu, dos meus pais, enfim. Eu acho que eu não ronco, né? Eu não sei, mas acho que não. Eu percebi que alguns, eles parecem que eles se engasgam nesse processo do ronco. Isso faz Uhum. parte ou é algo assim que precisa de um acompanhamento ou é um indício de que algo não está indo bem? Na verdade, algo não está indo muito bem. Aí realmente necessita de um acompanhamento. Por isso a importância do cônjuge ou de alguém, de repente vai fazer uma viagem, para no hotel com um amigo e tal, e aí de repente o amigo fica apavorado. Tchê, é louco, tu ronca, tem apneia, tu para de respirar, não sei se tu tá vivo, coisa parecida. Então, realmente necessita ser avaliado. A avaliação esse do ronco, assim também como a apneia, pode ser feita uma avaliação assim muito
gauchesca, que eu chamo, né? De repente pega o celular, filma tanto o amigo como o marido ou a criança, né? Isso eu tenho adotado muito com meus pacientes, porque às vezes os pais fazem a criança dormir e vão dormir no seu quarto. De longe, às vezes pode escutar o ronco também, mas muitas vezes acabam não escutando. Então não é valorizado esse ronco na criança. Então eu sempre peço assim, procure observar, vá no meio da noite verificar seu filho dormindo, veja se faz barulho, se dorme de boca aberta, se baba no travesseiro, se é um sono agitado, se destapa muito, né? Porque e as principais causas na criança são hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de cornetos nasais, que é uma carnezinha esponjosa que nós temos no nariz, que serve para filtragem. E como a gente sabe que 40% da população sofre de rinite, sofre de processos alérgicos, esses processos alérgicos fazem com que haja um edema, uma hipertrofia dos cornetos, e, sendo assim, causando obstrução nasal, causando uma congestão com uma certa dificuldade de permeabilidade nasal. Então, o que acontece? Isso tem que ser bem avaliado, né? Isso tem que ser bem avaliado. E requer realmente muito cuidado. E o adulto, principalmente, né? Assim como eu havia comentado contigo, da importância de ser bem avaliado. Aí ele vai no cardiologista, toma medicamento, aquela coisa toda, mas também tem que ser avaliado o sono, não só essa parte cardiológica, né? Eu acho que isso é importante. Doutor, existem tipos de ronco ou não? Pois olha, na verdade tem o ronco primário, que é um ronco que a gente chama um ronco simples, que não causa sonolência, ou seja, um ronco que não causa apneia, que não causa resistência à respiração. É um ronquinho primário, que nós chamamos, ronco leve. A partir do momento em que vai aprofundando o sono, o ronco também pode exacerbar. Pode, porque há um relaxamento maior da musculatura do orofaringe, fazendo assim com que haja essa reverberação de toda esse tecido mole a nível de orofaringe. Né? Então, realmente, existem vários tipos de ronco. Tem o ronco que a gente chama que é o inocente, né? E assim como tem o ronco que precede a apneia obstrutiva do sono, que é muito importante. Para quem conectou agora, esse é o meu programa Baita Papo Online, toda quinta-feira, sempre um entrevistado diferente. E nessa quinta-feira a gente está abordando aí a questão dos problemas do ronco. Meu entrevistado de hoje é o Dr. Jorge Capel, ele que é médico especialista otorrinolaringologista. É uruguaianense, formado em medicina pela PUC Porto Alegre, residência em otorrinolaringologia também do serviço Dr. Rudolf Lang na PUC, título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, pós-graduação em medicina do sono pela Universidade Austral, em Buenos Aires. Foi presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e delegado do Conselho Regional de Medicina aqui em Uruguaiana por 2 gestões, além de ex-presidente da Sociedade de Medicina de Uruguaiana. Trabalha há 40 anos na antiga FEBEM, atual fase, com menores carentes e infratores. É coordenador do serviço de otorrinolaringologia e audiometria da Clinimed. Doutor, dando sequência na nossa entrevista, tem algum remédio para essa questão do ronco? Dario, na verdade, cada patologia tem um tratamento dependendo da causa do ronco. Né? Medicamentos existem frente a, por exemplo, eu ronco porque o meu nariz é obstruído devido a uma rinite alérgica. Sendo assim, em primeiro lugar, eu tenho que evitar contato com as principais causas da alergia, principais alergenos. Né? Nós sabemos que os principais causas de alergia são poeira doméstica, mofo, pólen, legustres, pelo e saliva de animal doméstico. Então,
Cachorro, gato em cima do sofá, em cima de cama, isso é péssimo. Tá? Temos que evitar também local onde nós dormimos. Né? Então, carpete, tapete, cortina, bichinho de pelúcia, travesseiro de pena, cobertor puro de lã, pelego, essas coisas todas devemos evitar para que não haja acúmulo do ácaro. Né? Isso frente à rinite alérgica. Estou comentando sobre alergia. Sim. Tá? Então, claro, camarada ronca porque tem rinite com hipertrofia de cornetos, bueno, faz um tratamento para rinite para melhorar. Mas não basta só tratar o nariz. O que eu digo para todo mundo, eu ronco e tenho apneia porque o meu nariz é entupido. Certo ou errado? Ah, certo. Eu ronco e tenho apneia só porque o nariz é entupido? Não, não é só porque o nariz é entupido. É porque o nariz, é porque eu estou acima do peso, é porque eu Uma série de fumo, fatores. é porque eu não faço atividade física, entende? Então, é multifatorial. E realmente, assim, para nós tratarmos o ronco e a apneia, é super importante que haja o comprometimento do paciente. Ele tem que querer ficar bem. Eu quero melhorar do meu ronco, eu quero melhorar. Então, ele tem que se comprometer em emagrecer, em começar a fazer atividade física, né? Além da medicação que a gente introduz para que haja uma permeabilidade melhor pelo nariz. Né? Vamos lá para o mitos e verdades sobre o ronco. Se a pessoa ronca, é porque ela dorme profundamente. Mito ou verdade? Nem mito, nem verdade. Claro, aquilo que eu comentei antes, o ronco ele fica mais forte quando tu te aprofunda no sono. Então, o sono tem vários estágios. Então, quando tu atinge o estágio 3 ou 4, onde há um relaxamento muscular mais intenso, o ronco fica mais intenso. Isso é uma verdade. O ronco, ele causa disfunção erétil tanto para a mulher quanto para o homem. Mito ou verdade? Pois olha, frente a isso, nós sabemos que a apneia obstrutiva do sono e o ronco causam microdespertares. E a testosterona no homem, ela é produzida mais à noite, mais no final da noite. Então, se ele acaba tendo ronco, apneia e esses microdespertares, consequentemente terá uma produção menor de testosterona e isso o libido pode diminuir. Né? Então, não deixa de ser uma verdade nesse sentido. Dormir de barriga para cima faz roncar. Mito ou verdade? Sim, essas posturas são importantes. Isso tem umas dicas que depois eu gostaria de passar para vocês, para nós evitarmos o ronco e a apneia. Dormir de barriga para cima, a própria posição faz com que a base da língua caia para trás, né? E o palato mole também, e isto proporciona, colabora para que haja o ronco. Por isso que a gente sempre recomenda que durma em decúbito lateral. Isso melhora bastante o ronco. Comer e beber antes de dormir causa ronco? Mito ou verdade? É verdade, é verdade. Ficar de barriga cheia, bebidas alcoólicas na hora da janta, isto, na verdade, o álcool, assim como parece que ele dá uma relaxada, o álcool ele estimula, né? Então, na verdade, tu acaba não tendo um sono adequado. E claro, assim como ele dá uma relaxada, relaxa toda a musculatura da orofaringe, ajudando com que haja então essa reverberação de toda a parte flácida da orofaringe, né? Então, uma das dicas é justamente esperar pelo menos 2 horas após a janta para deitar. Tem muita gente que janta já, a última garfada já está deitado, né? Já vai, Então, essas coisas realmente são muito desagradáveis e acaba tendo uma péssima qualidade de sono, né? Então, realmente é verdade isso. Doutor, tem alguma solução rápida para o ronco? Não existe solução rápida, né? O que tem que existir é uma conscientização por parte do paciente que ele tem que melhorar. Se ele não melhorar, se ele continuar tendo apneia, continuar tendo ronco, má qualidade de sono, ele vai reduzir o tempo de vida. Vai reduzir,
ele vai proporcionar uma hipertensão, vai ter arritmia cardíaca, pode ter risco de acidente vascular cerebral. Então, não é de uma hora para outra. Claro que a partir do momento que haja a consciência que eu quero ficar bom, eu começo a emagrecer, eu procuro um endocrinologista, um nutricionista, eu faço uma dieta. Não é fazer... Esse dia eu aprendi com um paciente, olha que interessante. Teve um paciente que foi consultar comigo também, com ronco e apneia, e eu comentando com ele estava com a filha, né? Comentando, olha, o senhor vai ter que fazer uma dieta e tal. Aí a filha parou assim, não, doutor, dieta não adianta, porque depois ele volta a comer tudo que ele comia antes. Tem que fazer uma reeducação alimentar. Então, eu aprendi o termo, né? Ela era nutricionista, me deu uma aula ali durante a consulta, né? Então, na verdade, temos que fazer uma reeducação alimentar para que não haja um prejuízo maior, né? Então, a partir do momento que a gente diminua o peso, faça atividade física no intuito de enrijecer um pouco essa musculatura, né? Para que não haja essa reverberação durante a inspiração. E com alguns medicamentos, eu acredito que realmente melhore bastante, mas não é de uma hora para outra. Mas fica melhor, fica muito bem. Temos uma pergunta da Cida. Qual é a Opa, importância e indicações da polissonografia? maravilha, exatamente. A polissonografia é o exame ouro para nós estudarmos o sono, né? Então, na dúvida, será que ronca, não ronca? Se além do ronco tem apneia obstrutiva do sono ou não? Porque, na verdade, existe uma classificação dessas apneias, né? A apneia pode ser leve, moderada ou grave. Se houver 5 episódios de apneia por hora, ela é considerada leve. Se houver de 6 a 16 ou de 6 a 15 por hora, ela é considerada moderada. E se tiver de 15 a 30, já é mais grave, né? Então, a polissonografia é o exame ouro que vai nos mostrar quantas apneias tem por hora, se essas apneias são por longa durabilidade, se acaba dando arritmia cardíaca ou não, porque a polissonografia é um exame do sono que cheio de fiozinhos que vê a frequência cardíaca, vê a saturação do oxigênio, vê o movimento dos membros inferiores, movimento de tórax. Então, é super importante. A polissonografia é um exame muito importante, E que a inclusive pessoa nós... fica dormindo, né, João? A Oi, pessoa sim, fica ela fica, dormindo na clínica. fica dormindo, fica o técnico, né, acompanhando, e durante o sono fica monitorizando vários itens para que a gente possa depois estudar como é que foi o sono dele, né? Graças a Deus já temos em Uruguaiana esse exame que pode nos ajudar bastante. Perfeito. Doutor, a questão do ronco, ele pode trazer problemas para o relacionamento do casal. Mas com certeza, né? Com certeza. E isso eu vejo quase que diariamente no consultório, porque o ronco, o paciente não vai sozinho. Nunca vi o camarada chegar, vim consultar porque eu estou roncando. Nem ele sabe que está roncando. Geralmente ele é acompanhado do cônjuge, né? Então vai lá, olha aqui, vim porque não aguento mais, daqui a pouco, segundo dia que ele já está dormindo no sofá, porque não dá para dormir com ele de tanto ronco. Então, acaba dando um desajuste, é lógico, né? Uma coisa bem desagradável. Imagina dormir com um trator do lado, né? Então, acaba dando um desajuste grande aí, né? Verdade. Doutor Jorge, o ronco, ele pode desencadear outras doenças, se não tratado? Isso, exatamente o que nós estávamos conversando. Como o ronco ele causa microdespertares, causa diminuição da saturação. O ronco não, o ronco associado à apneia, tá? Só o ronco não, mas com a apneia obstrutiva do sono junto, que o ronco preconiza, é um antecessor à apneia, traz várias comorbidades, né? Então, assim como eu já havia comentado com vocês, na parada respiratória, ele continua tentando respirar, mas com apneia. Então, isso traz refluxo gástrico. Segundo,
arritmia cardíaca. Terceiro, hipertensão, porque tem uma descarga da adrenalina e aumenta a pressão. E aumentando a pressão, risco de acidente vascular cerebral. Então, isso realmente é importante. É que o pessoal não liga muito para isso, né? O pessoal fica, janta. É o corre-corre da vida também, né? Sim, Porque a gente acaba não não para, né? almoçando em casa, almoça pouco, sai correndo e tal. Então, tu chega final da tarde em casa, toma teu banho, faz uma rica de uma janta e puf, para a cama, né? Então, coisas erradas, né? Isso realmente acaba prejudicando demais toda a respiração e a qualidade do sono. Perfeito. Doutor, nosso baita papo está correndo, a gente já chegou na nossa última pergunta, até para não prender muito o senhor, eu sei que o senhor tem bastante compromisso. Para a gente finalizar aí o nosso baita papo online, eu gostaria que o senhor deixasse aí 3 dicas para as pessoas aliviarem essa questão do problema do ronco e também a importância de buscar aí um profissional, né, para tratar esse problema. Perfeito. Bom, primeira dica: manter peso adequado para a idade e altura. Tá? Então, isso aí é super importante, o peso. Segundo, praticar esporte. Praticar esporte, atividade física, uma fisioterapia, pilates, no intuito de fortalecer toda essa musculatura a nível de orofaringe. Evitar fumar, evitar bebidas alcoólicas na janta, procurar passar 2 horas após a janta para deitar e não deitar logo em seguida. Não consumir tranquilizantes, ou seja, relaxantes musculares na hora de dormir, que isso pode prejudicar o ronco. Muitas vezes nós também orientamos elevar um pouquinho a cabeceira da cama, que pode ajudar. Não é colocar 3 travesseiros, que daí acaba entortando o pescoço, e sim colocar 2 toquinhos de madeira de 7 a 10 centímetros embaixo do pé da cabeceira. Toda a cama fica um pouquinho mais elevada. Isso ajuda bastante também no ronco. Dormir de lado, e eu sempre recomendo dormir de lado e colocar um travesseiro no meio das pernas, que isso ajuda bastante. E umidificar o ambiente caso use ar-condicionado ou calefação, para que o ar não fique muito, muito seco. Então, essas são as minhas dicas finais aí, para que realmente melhore. E caso ronque, caso tenha casos de apneia, procure seu médico, procure um otorrinolaringologista, porque isso nós podemos fazer exame de vídeo, observar bem a nível das estruturas nasais, as estruturas da laringe, né? Claro que não é só isso, mas é um todo, né? O peso, então isso é super importante. Não fique roncando, procure ajuda. Entrou uma pergunta ali sobre a polissonografia, se é disponibilizada pelo SUS. Não em Uruguaiana. Eu acredito que em centros maiores, onde nós temos Santa Maria, Porto Alegre, hospitais universitários, e eu sei que fazem pela Secretaria de Saúde, não sei se nós podemos encaminhar daqui. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. A Uruguaiana dispõe de uma clínica do sono, que inclusive o senhor faz parte, né? Isso. Eu, o doutor Heleno, o doutor Fábio Tavares, em 2010, fizemos então essa especialização em medicina do sono em Buenos Aires e aí abrimos uma clínica de polissonografia ali no edifício Peró, que acabamos agora fazendo o nosso aparelho, está no consultório do doutor Heleno, na frente da Santa Casa, né, onde nós realizamos os exames para então avaliarmos a necessidade de um tratamento adequado. Esse tratamento, claro, que além do emagrecimento, além do cuidado, do fortalecimento da musculatura, às vezes requer um procedimento cirúrgico, né? Ou um desvio de septo, aumento de cornetos nasais, ou palato mole, aquela úvula muito comprida, e isto requer alguns procedimentos que ajudam de forma bem significativa a melhor permeabilidade.
Pacientes que não gostam, não querem fazer cirurgia, ou existe alguma comorbidade, evitando uma anestesia geral, pode ser usado, então, um CPAP, aparelho de CPAP, que é um aparelho de pressão positiva de ar, que faz com que haja, então, uma dilatação e não a constrição da musculatura a nível da hipofaringe, causando a apneia. Então, é uma pressão de ar constante que evite a apneia e o ronco, né? Então, existem vários tratamentos para isso, assim como também alguns aparelhos intraorais, né? Que os dentistas fazem para avantajar um pouquinho a mandíbula, melhorando o espaço a nível posterior para diminuir o ronco. Então, para cada caso, existe um tratamento adequado. Doutor, para a gente finalizar, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o trabalho que o senhor desempenha na atual fase, já que é um trabalho aí há mais de 40 anos, com os menores carentes e infratores. Tu sabes que desde a época da faculdade, lá em Porto Alegre, eu comecei a estagiar na FEBEM, em Porto Alegre, tá? Como estagiário. Na ocasião, inclusive, o presidente da FEBEM era o professor Seixotene Felice. Depois desse ano de estágio, então, eu fui classificado como auxiliar técnico, fiquei como auxiliar técnico, e quando eu me formei, eu fiz um concurso e fiquei como técnico médico, que sou técnico médico até hoje. Quando eu vim para cá em 86, eu comecei a trabalhar na FEBEM lá em São Marcos. Eu ia a São Marcos, só que lá a clientela era diferente, eram crianças carentes de 6 a 12 anos. Trabalho fantástico, as crianças assim, fantásticas. Depois que foi inaugurado, então, essa casa aqui perto da faculdade, esta casa são apenas crianças infratoras. Então, são crianças de 12 a 18 anos que fazem uma infração e tal, e ficam, então, nesta casa. E tu sabes que dentro de 40 anos, eu sei que essa criançada é uma criançada medonha e drogados, etc., mas são pessoas maravilhosas dentro de um tempo que a gente trabalha, que a gente consegue conversar, consegue conscientizar. O problema é que a estrutura toda está difícil, né? Não, essas crianças são consequência de uma desestrutura familiar, né? Então, as condições socioeconômicas dessa família passam muita dificuldade, as crianças também passam dificuldade, e o trabalho ali é fantástico, porque nós temos uma direção adequada, nós temos uma equipe técnica que tem advogado, tem psicóloga, tem assistente social, e tem o pessoal da enfermagem, É atendentes uma de equipe muito grande. enfermagem, tem monitores, então tem escola ali dentro também, que a criança continua estudando. Então, é um trabalho fantástico, sabe que é apaixonante, né? Não é por nada que eu estou há 40 anos trabalhando lá, é fantástico, fantástico. Doutor, te agradeço a disponibilidade para esse nosso baita-papo. Provavelmente a gente vai voltar a falar aí sobre problemas do sono, que é um problema também que atinge todo mundo. Aproveito para fazer o convite para o senhor e para todo mundo que está assistindo. Próximo baita-papo, dia 24/6, vai ser aí sobre a fé em tempos de pandemia, com o padre Edivaldo Silva. E essa nossa entrevista fica disponível no IGTV. As pessoas podem assistir em qualquer tempo. Quero agradecer também Dario, meus apoiadores. Diga. me desculpa interromper. Já que tu falasse em pandemia, posso dar mais um recado? Claro. Eu gostaria de dar um recado a todos, ao povo de Uruguaiana, à turma de Uruguaiana. Nós estamos em guerra. Estamos numa guerra onde nós não conseguimos enxergar o inimigo e ainda não tem bala de prata para matá-lo. Estamos com vacinas, né? Mas ainda estamos fazendo parte do estudo da vacina, mas eu tenho acreditado por demais nessas vacinas. A minha opinião, essas vacinas são válidas e todos temos que fazer vacina. Esta vacina está protegendo de forma significativa. Muitas pessoas estão sendo protegidas com vacina. Então,
por favor, façam a vacina, isto é importante, continuem se cuidando. Eu sempre chamo de distanciamento físico, não distanciamento social. Eu não preciso parar de conversar com meus amigos. Eu posso usar várias maneiras de conversar de maneira que fique um pouquinho afastado fisicamente. Use máscara e lave e use bastante álcool gel. O vírus só entra pela boca, nariz e olhos. Então, a partir do momento que eu não toque, que eu proteja essas regiões, isso a gente acaba ficando protegido. Então, por favor, continue se cuidando, mesmo fazendo vacina, se cuidem. Nosso hospital está lotado. A gente observa que esse vírus ele não tem protocolo, ele agride de uma forma arrasadora. Então, por favor, continue se cuidando. Dario, muito obrigado pela oportunidade, gostei muito de conversar contigo, me coloco à disposição para o que precisarem. Tá? Muito obrigado, um forte abraço para ti. Obrigado, doutor. Até mais. Até mais, um abração. Um abraço.